Mas há uma segunda lição. A testemunha de Jesus tem nele, Jesus, sua mais importante mensagem. E por que isso? O texto diz que Jesus diz aos discípulos que os discípulos serão testemunhas. Testemunhas de quem? De Cristo, dele mesmo. Ser-me-eis testemunhas. E o ponto central desse testemunho é o Senhor Jesus Cristo. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem Ele é, qual é a sua obra, qual é o seu propósito para cada ser humano. A mensagem, então, daquele que diz que é testemunha de Jesus, é uma mensagem cristocêntrica, ou seja, tem Cristo no centro. Cristo é a mensagem mais importante que eu e você, como testemunhas de Jesus, podemos levar ao mundo. Jesus, a cruz, é o ponto central da história. Não há história, não há estabilidade, não há cristianismo sem cruz, sem a mensagem de Jesus. Olha o que Pedro diz no seu primeiro discurso após a descida do Espírito Santo. Depois que ele faz uma pregação gloriosa, bendita, as pessoas perguntam, mas o que nós devemos fazer então, Pedro? E ele diz, versículo 28, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, todos os apóstolos insistiram na mensagem central do Evangelho, que é Jesus. Pedro diz que Jesus é o Senhor e que Ele é maior do que a prata e o ouro. Paulo diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, na carta a Timóteo. E ele ainda diz que Ele é o provedor da redenção que é feita por intermédio do seu sangue, em Romanos capítulo 3, 24. João diz que Jesus é o nosso advogado diante de Deus, caso pequemos. O autor aos Hebreus diz que Jesus é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e diz ainda que ele está coroado de glória e de honra. Tiago, o irmão de Jesus que escreve a epístola, diz que ele é o Senhor da glória, glória a Deus. E Judas, o outro irmão de Jesus, diz que ele é Deus, que ele é Salvador, que ele é Senhor nosso. Jesus, meus queridos e minhas queridas, é a mensagem central. Não existe evangelho sem Jesus. A testemunha de Jesus tem nele a sua mensagem mais importante, mais essencial. Sem Jesus, sem cruz, sem arrependimento, queridos, não há evangelho. Não há evangelho. E talvez o nosso maior erro será quando nós nos esquecemos de Jesus, quando as nossas mensagens foram mensagens que colocam Jesus em segundo plano, quando nós anunciarmos um evangelho no qual Jesus está ao lado, no qual Jesus não é o centro, não é a pessoa mais importante, querido, querida. Se a mensagem da cruz for abandonada, meus irmãos, não haverá chance para o pobre pecador. Não haverá, os pecadores irão todos para o inferno. Se a cruz for esquecida, os homens maus não saberão o quão bom, o quão gracioso, o quão bendito é o nosso Deus, é o seu Deus. Se a cruz for esquecida, meus irmãos, os homens esquecerão a Deus. Os homens não terão a Deus diante de si. Os discípulos entenderam isso, os discípulos compreenderam que eram testemunhas de Jesus e que Ele era a sua principal mensagem. Nosso pastor na nossa igreja diz que antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. A cruz é o ponto central da existência. Todo o plano de redenção se concentra em Jesus na cruz. Ele divide a história, antes dele, depois dele. Ele é o autor, Ele é o Senhor, Ele é o dominador. Jesus tem que estar, querido, todos os dias nas nossas palavras. Quando nós falarmos que estamos anunciando o Evangelho, Jesus tem que ser a nossa mensagem.